Eu vou ler a lição inicial, é do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 62. Veja que coisa linda. O título da lição é Devagar, mas sempre. Abre aspas. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E está no trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios. Aí Emmanuel, o mentor espiritual, comenta a lição dizendo assim: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedra foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Olha que lindo isso, minha gente. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenininho dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável que a gente persevere com esforço no autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedras na senda? Prossegue mesmo assim. Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca para. Guardemos a lição e caminhemos para frente, com melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Emmanuel. Que lindo, né? A gente podia terminar o evangelho só com essa mensagem aqui, né? Prossegue mesmo assim. Vê que coisa magnífica, né? Então eu começo dizendo a você que está ouvindo aí de sua casa. Se você puder, escreva, guarde isso no seu coração antes da prece inicial.
eu lhe pergunto, mas não responda. É lição de Emmanuel. Tá doendo, tá sofrido, tá se sentindo abandonada, tá se sentindo triste, prossegue mesmo assim, devagar, mas sempre, porque em algum momento, em algum lugar da estrada, a gente vai sentir o amor de Deus. Não para não. Linda mensagem, né? Isso está no livro, essa mensagem, Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, e a lição do número 62. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar o Evangelho, tá bom? Quem desejar, quem se sentir à vontade, feche os olhos. Eu vou botar uma música aqui só para a gente concentrar um pouco. Só durante a prece, tá bom? Cada um da sua forma. Se você é espírita, faça uma prece. Se você é católico, faça a sua oração. Se você é evangélico, faça a sua oração, o seu louvor, da forma que você quiser. Deus ouve coração, Deus não ouve religião não, tá certo? Então, ele também ouve religião, mas ele ouve mais o coração. Então, vamos juntar a nossa oração nesse momento, para que a luz caia sobre o mundo, caia sobre a nossa casa, sobre os nossos corações. Querido Jesus, que a tua bondade, que o teu amor seja conosco, Mestre, mais uma vez. Aqui estamos, Jesus, com sede do teu amor. Estamos cansados do erro, Jesus. A dúvida nos aflige. O erro nos machuca. Perdoa, Jesus, ainda as nossas fraquezas. Mas ampara-nos a bênção do recomeço. Ampara, Jesus. Por misericórdia, Jesus. Cada pessoa que está acompanhando esse Evangelho. Porque aqui estamos, Jesus, com saudade do teu amor, da tua bondade infinita. Em algum momento, Jesus, nós nos afastamos de ti, mas queremos e precisamos voltar. Abençoa, Mestre, o nosso Evangelho e abençoa cada pessoa nesse instante que está acompanhando esse momento. Enche-nos e enche, Jesus, a cada um com o teu infinito amor. Que assim seja. Eita, minha gente, vamos lá. Eu tenho um amigo que diz que eu fico fungando no Evangelho, mas é porque eu sou assim mesmo, viu? Não repara, não. É porque o amor de Jesus toca o coração da gente, né? Aí, enfim. Bom, vamos ler para quem tá com... Para quem tá com o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a lição é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O capítulo é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item do estudo da noite de hoje do Evangelho é sobre a paciência. Olha só. É o item 7, a paciência. Eu vou ler, tá certo? O capítulo, um trecho, e aí a gente vai falar como todo mundo já sabe, tá certo?
É uma mensagem de um espírito amigo. E ele começa a lição dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. A vida é difícil, eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito maiores do que as dores. O fardo parece, o peso parece menos pesado quando se olha para o lado, para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos, coragem. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que de se penitenciar, ao passo que vós tendes que expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É uma mensagem de um espírito amigo. Que lindo. A lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item sobre a paciência. Então, a gente começa a refletir nessa mensagem que ninguém é dono de si não, viu, minha gente? Aqui normalmente a gente que fala, que está à frente desses estudos, da tribuna, enfim, a gente também tá para aprender. A gente fala muito porque o ouvido mais perto, né, não diz a história, é o da gente. Então, assim, eu começo dizendo que a lição é para todo mundo, principalmente para mim, tá certo? Não quero ser exemplo, nem é puxão de orelha, nada disso não. Mas é bom que a gente comece refletindo numa questão. Quantas vezes, diante de um problema ou de uma dificuldade, as reclamações da gente e as queixas deixaram a gente mais feliz? Quantas vezes as nossas reclamações, a nossa revolta, trouxeram pessoas para junto de nós? A gente nem está se dando conta, às vezes, de como a gente está reclamando por impaciência, e aí as pessoas se afastam da gente. E como é que a gente compreende quando esse Espírito diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos? Ora, isso muda tudo, porque normalmente ninguém quer sentir dor, não é? É ruim sentir dor. E aí a gente vai refletir quando alguém diz assim: a gente não pode viver no mundo sem dor, mas a gente pode viver sem revolta. Então, eu vou fazer uma pergunta para o coração de cada um que está assistindo, de cada um e de cada uma, tá certo? Mas não responda não. E nem escreva aí, pelo amor de Deus. O que é que você está guardando no seu coração?
para você hoje estar merecendo a bênção de Deus, aquele alívio tranquilo, aquele alívio gostoso. Vocês lembram de Paulo de Tarso? Quem não leu o livro Paulo e Estevão, se puder, leia esse livro, Paulo e Estevão, é de Emmanuel. Toda vez eu digo isso. E aí, quando no momento de muita dificuldade, Paulo de Tarso, no trabalho dele, e ele perseguiu cristãos, né? E depois ele se converteu de Saulo para Paulo e começou a divulgar o evangelho, muitas vezes sozinho, né? Porque a subida, ela é solitária. Muitas vezes a gente vai se sentir sozinho, porque o bem e a caridade e a mudança, o progresso moral requer muita renúncia. E nem todo mundo que está do lado da gente quer renunciar, não. Então muitas vezes a gente vai se sentir só porque realmente é só. Mas é o momento, no final das contas, é a gente e Deus. Isso é que importa. Então, como eu estava dizendo, então Paulo, numa noite de muita dificuldade, de muita tristeza, de muita solidão, ele foi dormir numa gruta, né? Descansar numa gruta, sofrido demais, sem alimento, sem ninguém, sem comida. E aí o nobre espírito de Abigail aparece para ele. E aí ele abre o coração. E como é bom ter alguém que a gente pode abrir o coração, né? Ele abre o coração para Abigail e diz assim: o que é que eu faço, Abigail? O que é que eu faço? As pessoas não me compreendem. E Abigail foi o grande amor da vida dele, né? O grande amor da vida de Paulo. E aí ele diz assim: o que é que eu faço? As pessoas não me compreendem, as pessoas não me entendem, as pessoas viram as costas para mim. Quantas vezes Paulo de Tarso foi apedrejado, Paulo de Tarso naufragou, e ele nunca desistiu, ele nunca parou. E aí ele diz assim: Abigail, o Espírito Sublime, ele diz: Abigail, o que é que eu faço? Aí Abigail diz assim para ele: ama. Aí ele pensa naquilo e responde e diz assim: mas Abigail, e quando eu amar as pessoas e mesmo assim elas não me compreenderem, elas continuarem virando as costas para mim, eu continuar sozinho na minha tarefa, o que é que eu faço? Além de amar. Aí Abigail diz assim: trabalha. Ama e trabalha. Aí Paulo de Tarso escutou aquilo, refletiu e disse assim: Abigail, e quando eu amar, quando meu amor não for suficiente, quando o meu trabalho não for suficiente, o que é que eu faço? Aí Abigail diz assim: quando o seu amor não for suficiente, quando o seu trabalho não for suficiente, perdoa. Perdoa. Aí Paulo sentiu uma energia, um amor muito grande, né? Aquela energia de Deus. A energia que está me tocando e que está lhe tocando agora, você que está ouvindo. Quando essa energia não for... E aí ele pensou naquilo, com aquela energia, mas ele ainda diz assim: Abigail, e quando meu amor não for suficiente? Quando meu trabalho não for suficiente? E quando meu perdão não for suficiente, o que é que eu faço? Aí Abigail diz assim: espera, porque a vida vai trazer as respostas. Então olha que coisa linda. Ama, trabalha, perdoa e espera. É o código da vida que Abigail disse a Paulo de Tarso: ama, trabalha, perdoa e espera. E depois desse ensinamento, nunca mais Paulo de Tarso foi o mesmo. E por que é que eu estou trazendo? Por que é que eu estou trazendo essa lição para a gente agora? Simplesmente porque faz relação com a paciência. O que se não é esperar, se não paciência? Mas esperar
trabalhando, prosseguindo. Porque, como diz o Espírito amigo, a paciência em nós, e Emmanuel é que diz isso, a paciência em nós é Deus dentro de nós. É Deus. Então, como é que está a paciência em mim? Às vezes, a gente vai plantar agora, minha gente. Às vezes a gente vai plantar agora para colher só daqui a 50 anos. A gente conhece história de reencarnações de mães que reencarnaram 1000 anos com o mesmo espírito como filho, para o filho começar a sentir seu amor. Então, será que a gente não está querendo, assim, uma resposta muito rápida? Ou muito rapidamente? A gente, muitas vezes, com o conhecimento que a gente tem, a gente ainda briga, a gente ainda humilha, a gente ainda pisa, a gente fere com tanta facilidade, a gente ainda se reúne para falar dos outros. Então isso tudo é também por falta de paciência. E aí o espírito amigo da mensagem, ele vai dizer assim, a paciência é uma caridade difícil de ser exercida, né? Quantas vezes a gente se chateia porque a gente está numa fila e a pessoa demora para atender a gente já quer dar carteirada, a gente já quer chamar o gerente, a gente já quer prejudicar a pessoa, né? Porque assim, paciência não tem a ver com o mundo lá fora, não. Paciência é o espírito tranquilo. Paciência tem a ver com a maturidade do espírito. Normalmente pessoas muito impacientes, pessoas revoltadas, são espíritos ainda muito imaturos, que querem resposta muito rápido. E essa resposta, ela não vem. E muitas vezes, como diz aqui a lição, as bênçãos já estão à nossa volta. Mas a gente não está enxergando. Porque nós nos acostumamos a ver somente aquilo que é ruim. E eu vou dizer uma coisa que talvez algumas pessoas não compreendam, mas eu vou dizer mesmo assim para a gente refletir. E eu peço que quem puder pense com muito carinho isso. A gente muitas vezes, Chico Xavier, sofrido, né, um médium, uma pessoa extraordinária, só amor, né? Esses dias até meu amigo pastor Bonfim, um amigo querido, ele ligou para mim e disse, mas tem um minuto para conversar? Eu disse, tem, Bonfim. Ele disse, olha, eu vi uma reportagem de fulano, que não me interessa agora, criticando Chico Xavier. Aí ele dizendo, eu fiquei muito triste com isso, porque eu acho que aquilo não é verdade. O que é que você tem para me dizer? Aí eu me lembrei de um filósofo que diz assim, um pensador que diz assim, o pequeno só enxerga o que é pequeno. Eu disse, Bonfim, não diga nada não. Cada um dá o que tem, né? O julgamento da gente mostra quem a gente é, não é? Dizia, eu acho que era Freud, eu acho que Sigmund Freud dizia, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou é quando Paulo me fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Enfim. O que quer dizer assim, a gente sem se dar conta, diz o Espírito André Luiz é que diz isso. Aonde a gente vai, a gente deixa a moldura da gente. E muitas vezes a gente se sente solitário. Por quê? Será que a gente, né? Mas enfim, para a gente concentrar para acabar essa primeira parte. Então Chico Xavier, doente, cego de um olho, com angina, ajudando, fazendo caridade, cuidando de todo mundo, né? Aí ele estava muito sofrido, o olho sangrando. E aí ele estava na cama dele esses dias, né? Quando ele estava encarnado. E Emmanuel disse assim, Chico, o que é que você está pensando da vida? O que é que você quer? Aí ele disse assim, Emmanuel, não tem como os espíritos me ajudarem um pouco, não. Eu estou muito sofrido. Aí Emmanuel disse para ele, e eu estou dizendo para que é a frase que eu disse, que muita gente não vai entender, mas escreva isso, bote na geladeira, bote na sua agenda, bote no Facebook, quando você quiser, mas guarde na sua alma o que Emmanuel disse a Chico Xavier. Chico,
lembre-se que você está no mundo para ser tratado e não curado. Nunca mais Chico Xavier esqueceu a lição. Então talvez a dor que cada um de nós esteja passando essa noite, eu não sei o tamanho da sua dor não, eu respeito sua dor. Mas talvez seja aquilo que a gente precisa para continuar na linha. Na linha, sabe? Aquela coisa para deixar a gente aqui. Porque se não fosse essa dor, a gente estava fazendo, sabe Deus o quê? Olha a pandemia deixando todo mundo em casa para a gente aprender a amar. E aí eu vejo, meu Deus do céu, eu estava lendo. A violência contra a mulher está aumentando nessa pandemia. Não pode. Não pode, a gente não pode, a gente tem que denunciar, tem que botar a boca no mundo, não pode. A gente não pode ser cristão só da boca para fora, não. A gente tem que aprender a tratar a mulher, todo mundo, mas principalmente as mulheres, com mais amor, com mais carinho. A gente devia ter vergonha de querer humilhar alguém, humilhar uma mulher, humilhar um idoso. Esses dias alguém me perguntou assim: meu filho, o que é que eu faço? Eu tenho um filho gay. Eu disse assim, que bom, que oportunidade bendita, ame, é um filho, é amor. O que é que tem que seja um filho gay? Olha a paciência aí. Muitas vezes a gente é paciente para as pessoas de fora e dentro de casa a gente não é paciente. Então a oportunidade que você tem de amar um filho, ele não é gay, ele é seu filho. Não é? A gente não quer... A gente não aceita o amor entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E aí a gente fica com preconceito ainda. A gente fica com racismo ainda, né? Isso tudo é falta, é pobreza de espírito. A gente precisa aceitar o mundo, as pessoas. A gente deixa de falar com a outra pessoa porque a outra pessoa torce por um político que eu não gosto, porque ele é de um partido e eu sou de outro, então eu fico decepcionado. Então eu estou amando mais as ideias do que as pessoas. E cadê a paciência com a escolha do outro? A gente não vai impor a ninguém. A gente precisa somente aceitar. O mundo segue o seu curso independente de nós. Aí eu vejo as pessoas falando em religião, mas as pessoas vão para o Facebook, para o WhatsApp, né? Criticar todo mundo. As pessoas botam palavrão em rede social. As pessoas... E depois a gente se sente solitário, né? Ninguém precisa saber como eu penso. Ninguém precisa concordar comigo. Mas, se eu sou cristão, eu preciso lembrar de uma coisa. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Isso vence qualquer coisa. E isso é lição para espírito maduro. Não é para qualquer pessoa, não. Tá certo? Vamos acabando por aqui, porque o tempo já está avançando. Então, eu apenas termino dizendo: a paciência, como diz Emmanuel, é dom de Deus em ti. Diante de uma dificuldade, diante de uma angústia muito grande, pergunte: Senhor, o que é que isso está querendo me ensinar? E veja a lição. Tá bom? Vamos para a segunda parte, tá certo? Para nosso momento de reflexão, para nosso momento de vibração, certo? Quem tiver com sua água, pegue sua água. Pode ser pouquinho, não precisa ser um copo cheio não, tá certo? Quem tiver com sua garrafa de água também para fluidificar, pode colocar aí no cantinho. Para fluidificar, tá certo? E vamos aproveitar esse momento. Então, o que é esse momento agora, meus amigos e minhas amigas? Pense na sua dor, na sua angústia. Peça a Deus para lhe abençoar. Lembre também de agradecer. Peça pelo mundo, pelos médicos, pelas pessoas, pelos enfermeiros que estão na linha de frente no Covid-19. Pede pelo mundo. Pede pela tua casa. Pede pelo teu casamento.
Pede pelo teu filho. Tá com saudade do seu paizinho que viajou, que desencarnou mais cedo, da sua mãe. Pede, vibra por ele, para que ele sinta esse momento de amor, né? Vibre por você, pela saúde da sua filha, do seu filho. Vibre por alguém que você quer que se recupere da saúde. Isso é vibrar. Agradecer e vibrar, certo? Então vamos aproveitar esse momento. Vamos parar por enquanto só de escrever. Eu vou ligar a música, como das outras vezes, para a gente aproveitar para refletir. Eu vou marcar aqui 3 minutos, tá certo? Aí quando eu desligar o som, aí vocês vão saber que eu voltei. Aí a gente volta para a gente encerrar. Também vamos pedir nesse momento para que Deus, para que a espiritualidade fluidifique a nossa água, para que seja remédio para aquilo que a gente está necessitando. Tá certo? Vamos aproveitar agora para a gente orar com amor. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, pense em Jesus em primeiro lugar, no Papa Francisco, em Madre Teresa de Calcutá, em Gandhi, em Emmanuel, em Memei, em tanta gente, no seu anjo da guarda. Pense amor, tá bom? Pode aproveitar, quem quiser agora, para beber sua água, tá certo? Sua água fluidificada. Ou pode deixar para beber no final, tá bom? Antes de fazer a prece final, deixa eu só relembrar
Aliás, eu vou fazer a prece final e aí eu vou, quem puder ficar mais 2 minutinhos, vou contar só uma história que eu me lembrei, tá certo? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado pela presença de todos que estiveram nesse momento. Vamos lá, todo mundo junto. Querido Jesus, que a tua paz, que a tua luz, que a tua bondade, Senhor, seja conosco. Ampara, Mestre, a cada pessoa que está ouvindo nesse instante essa oração. Ampara o mundo, Jesus, tão necessitado do teu amor, tão esquecido de ti, Jesus. Como nós estamos esquecidos de ti, Jesus. Abençoa-nos, Mestre querido. Obrigado por mais uma oportunidade de falar no teu inefável amor. Com essa prece, pedimos a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, só para lembrar de que a gente decidiu também no mês de julho, tá certo? Fazer o Evangelho, continuar fazendo o Evangelho às quartas-feiras, tá certo? Na mesma hora, no mesmo dia, quarta-feira, também no mês de julho, tá bom? Quem puder, quem se sentir bem, nós vamos estar aqui, independente se vai ter 1, 2, 10 ou 100 pessoas. A gente vai estar aqui atendendo o pedido da vida, atendendo o pedido da vida, tá certo? Antes, deixa eu só relembrar um caso com vocês. Quem puder ficar, fica. Quem não puder, não tem problema não. Depois vê, tá certo? Enquanto eu fazia a prece final, eu me lembrei de uma garota que eu atendi lá no centro em que eu frequento. E aí ela, uma jovem, aparentemente com tudo que todo mundo precisa, uma vida financeira estável, casa, família, mas ela sempre triste, né? Lá no centro. E aí a oportunidade sempre aparece, e aí surgiu o momento em que a gente conversou, e aí conversa pra lá, conversa pra cá, e ela explicou o motivo da tristeza dela. Então ela disse que era brigada, né? Era intrigada há muito tempo do pai dela. E que ela havia se chateado com o pai, e o pai já era um senhor de idade, mais lúcido ainda, totalmente lúcido. E moravam perto, eram separados, mas moravam perto, e ela não ligava para ele, não telefonava, não dava um alô, não ia lá, quase vizinhos. E ela disse assim: e você não sabe o que foi que aconteceu, Márcio? Aí eu disse assim: o que foi? Aí ela disse assim, aí ela chorando, né? Aí ela disse assim: eu estava intrigado com meu pai há 7 ou 8 anos. E ele morreu. E eu não pude pedir perdão a ele, nem aceitar o perdão dele, sequer falar com ele. E por que é que depois do evangelho tão gostoso desse, eu estou falando isso? Não perde tempo não. Perde não. Hoje, agora, é o momento mais especial que a gente tem.
Talvez nem tudo esteja tão bom, talvez nem tudo esteja tão feliz. Mas talvez a gente durma hoje e diz Emmanuel, amanhã Deus pode modificar tudo na tua vida e as oportunidades terão passado. E eu nunca esqueci, isso faz um bom tempo, eu nunca esqueci dos olhos daquela menina linda, mas triste, porque perdeu a oportunidade de se reconciliar com o Pai. Então a mensagem que eu quero dizer, e meu coração está pedindo isso, é não vamos perder tempo não. Às vezes é um irmão que a gente não fala, às vezes é um parente, um amigo. Às vezes é perder tempo de aceitar que a gente vai perder pessoas. E mesmo assim a gente tem que continuar. É aceitar a vontade da vida. Quando a gente tiver feito tudo e não der resultado, é a vontade do Senhor da vida. E dizia Shakespeare, as pessoas que nós amamos são tiradas de nós muito depressa. Não perca mais tempo não. Tá bom? E lembra da mensagem. Prossegue mesmo assim. Não importa. Hoje você vai dormir, amanhã quando você acordar, se Deus quiser, você vai acordar de um jeito ou de outro. Aí você vai pensar na sua vida, no seu dia, cheio de problema. Mas lembre de Emmanuel dizendo assim, prossegue mesmo assim. Tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço. Muito obrigado. E não esquece, todo mundo, prossegue mesmo assim. Um abraço bem grande para todo mundo.